ao Senhor e fazer um período de oração na presença dEle, né? Em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez, Senhor, diante de Ti, Senhor amado, nos colocamos na Tua presença, Senhor. Em nome de Jesus. Pai querido, mais uma vez, Senhor Jesus querido, nós venha pedir a Ti que o Senhor venha abrir as janelas dos céus, Senhor. Que o Senhor venha derramar o Teu poder, a Tua graça, a Tua infinita misericórdia, Pai. Que o Teu nome venha ser exaltado, que o Teu nome venha ser glorificado, Senhor Jesus querido. E que toda honra e toda glória, e que todo louvor e que toda adoração seja dada somente a Ti, Senhor amado. Vem, Jesus querido, como chamas de fogo, Senhor, nesta noite. Venha derramar o Teu poder, Senhor. Venha derramar a Tua misericórdia, Pai. Pai querido, nós estamos, Senhor Jesus querido, Pai, neste culto, Senhor Jesus querido, Pai querido, renovando a nossa aliança contigo, esse culto maravilhoso, Senhor, de Santa Ceia, Senhor amado, que o Senhor venha com Tuas mãos fortes, com as Tuas mãos poderosas, que o Senhor venha agir poderosamente sobre a nossa vida. Nós apresentamos, Senhor, diante de Ti a nossa nação, Senhor. Pai querido, se manifesta com Teu poder, se manifesta com a Tua misericórdia, e que o Teu nome venha a ser exaltado, que o Teu nome venha a ser glorificado, Pai. Pai querido, nós consagramos este culto a Ti. Recebe a nossa adoração, recebe o nosso culto, Senhor, de gratidão a Ti, Pai. Recebe o nosso culto, Senhor, de gratidão por tudo que o Senhor tem feito sobre a nossa vida, tudo que o Senhor tem feito sobre a nossa família, tudo que o Senhor tem feito sobre a nossa nação. Em nome de Jesus. Nós estamos aqui para Te agradecer, Senhor amado, para Te agradecer, Senhor, por mais esse dia, por mais esse mês, Senhor, na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Amém. Vamos louvar o Senhor, irmão, com o hino da harpa. Aleluia. Aleluia. 291 da harpa cristã. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. 291 da harpa. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Engrandecido és Tu, Senhor. Tu és digno de toda honra e de toda glória e de toda adoração, Senhor. Aleluia. 291. Acho que eu tenho aqui. Quem não tem harpa, pode pegar essa aqui, ó. Aleluia, Jesus. Os irmãos quiserem me acompanhar, amém? Louvado seja Deus. Rude cruz se erigiu, dela um dia fugiu, como emblema de vergonha e dor, mas contempla esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar, desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante deixou. Esta cruz tem pra mim atrativo
da cruz padeceu e por mim já morreu, meu Jesus, para dar-me o perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com ele no ar uma parte da glória hei de ter. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Aleluia. 577, irmãos. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Oh Espírito Santo de Deus, vem com tuas mãos fortes e poderosas, Senhor. Recebe nesta noite o nosso louvor, a nossa adoração. Aleluia. Espírito Santo. Aleluia, Jesus. 577. Em fervente oração, vem do teu coração, na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que está quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo o teu ser Ele controlar, só então há de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar.
quando tudo deixares no altar, quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então há de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Se orares, porém, sem o teu coração, terá paz que o Senhor pode dar. Foi por Deus não sentir que tua alma se abriu, tudo deixando no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então há de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. A missionária Terezinha com a palavra nesta noite, né? Depois em seguida, né, nosso irmão Marcos louvando ao Senhor com seus louvores. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Salve a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Um dia muito especial, né, igreja? Glória a Deus. É um momento, né, o dia de nós participarmos, né, do corpo, né, de Jesus, do sangue de Jesus. É um momento precioso, né? Todos os cultos são maravilhosos, mas o momento de nós, isso daqui é você reafirmar a sua aliança com Cristo através desse ato da ceia, né? Mas eu quero ler uma palavra com a igreja. Jeremias 30, versículo 10. Não temas, pois, tu, meu servo Jacó, diz o Senhor, não te espantes, ó Israel, porque eis que eu te livrarei das terras de longe, e a tua descendência da terra do seu cativeiro. E Jacó tornará e descansará, e ficará em sossego, e não haverá quem o atemorize mais, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te salvar, porquanto darei fim a todas as nações, entre as quais te espalhei a ti, porém não darei fim, mas eu castigarei como medidas, e de todo não terei por inocente, porque assim diz o Senhor, o teu quebrantamento é mortal, e a tua chaga é dolorosa, não há quem o defenda a tua causa, para que possais ser curado, e não tem remédio nenhum que emprasto, e todos os teus amantes te deixaram, porquanto eu te feri com ferida maligna,
e com castigo cruel. Então, o que a palavra do Senhor está falando aqui? O Senhor está falando da igreja. O Senhor está falando de Sião, né? Que é Jerusalém. Aqui o Senhor está falando que Jacó passava por momentos difíceis e o povo se encontrava em cativeiro. Mas aqui a palavra do Senhor está falando que o Senhor tiraria Jacó e aquele povo do cativeiro e traria das terras estranhas. O que são terras estranhas? São a igreja quando ela faz aliança com pessoas ou povos que não vivem a palavra de Deus e que Deus não quer. Então Jacó e aquele povo fez alianças com outras nações. E ali o Senhor, aqui está falando que o próprio Deus, ele feriu aquele povo com ferida de morte. E aqui o Senhor dizia que a chaga deles era dolorosa. E foi o Senhor que fez aquelas chagas. Mas o Senhor disse: eu tornarei a trazer o meu povo do cativeiro. Porque houve ali o quê? Um arrependimento. Então o Senhor falou: eu trarei Jacó e aquele povo do cativeiro e estará em paz, estará em sossego, porque eu, Senhor, feri. E o Senhor ainda diz assim, que a ferida que Deus permitiu naquele povo era uma ferida dolorosa, porém não era uma ferida incurável, porque o Senhor fez a ferida e ele disse que ele mesmo curaria a ferida. Então o Senhor traria de volta o povo dele, que se perdeu em terras estranhas. E ali o Senhor feriu com ferida de morte. Mas o Senhor falou: se tiver arrependimento, eu trago de volta e tiro vocês do meio dos seus inimigos. Porque quando fazemos aliança com terras estranhas, povos que Deus não quer que nós façamos aliança, o Senhor fere com ferida de morte. E o Senhor, ele mesmo traz de volta o seu povo quando há o arrependimento. Muitas vezes tem feridas na nossa vida que é dolorosa, é feridas de morte, como o Senhor feriu aquele povo, e o próprio Deus faz isso conosco, porque muitas vezes fazemos aliança, né, com pessoas e povos errados, nações erradas, pessoas que tá fora dos planos de Deus, e aí o Senhor vem e fere. Mas por quê? Por causa do grande amor de Deus. E o Senhor, ele mesmo nos traz de volta do cativeiro, quando nós reconhecemos que nós erramos. Aí o Senhor, ele traz de volta. Muitas vezes nós achamos que a nossa ferida, ela é dolorosa, ela é mesmo, mas ela não é incurável. Porque o Senhor, ele fere, mas ele mesmo cura. Ele mesmo traz a cura. E aqui o Senhor fez uma promessa para Jacó, que ele traria Jacó e o seu povo de volta do cativeiro. E o Senhor diz assim, aqui, que ele traria Jacó e o seu povo e teria paz, estaria em sossego. E é assim que o Senhor faz conosco. O Senhor nos permite nós entrar no cativeiro, mas o Senhor, ele traz de volta e ele sara nossas feridas, ele sara a chaga dolorosa e ele coloca paz em nós. E assim nós dormimos em paz e temos paz com Deus. E os nossos inimigos, o Senhor tira do nosso caminho. É aonde vem a paz sobre nós. Então, nesse momento de Santa Ceia, nesse momento, né, na presença de Deus, vamos deixar o Senhor nos tratar. Vamos deixar o Senhor nos curar. Porque nós podemos aí tocar no corpo de Cristo sem nada que nos acuse. Aleluia. Sem nada que nos condene. Né? Porque o inimigo, ele faz isso. Ele quer nos condenar, ele quer nos acusar. Por quê? Porque há em nós uma chaga dolorosa, a qual o Senhor precisa tratar. Então, quando nós tocamos na ceia do Senhor, a Bíblia diz que nós temos que ser irrepreensível, para que nós possamos, porque a ceia, na verdade, ela traz cura. Ela traz cura
e ela traz libertação. Porém, quando nós tocamos indecentemente, a Bíblia diz que nós ficamos mais doentes, espiritualmente e até fisicamente. Então, que nós tocamos na ceia do Senhor, a certeza de que o inimigo não tem nada de nos acusar. E o Senhor, Ele cura a nossa enxada. Por mais que seja dolorosa, mas aqui está falando que ela não é incurável, porque o Senhor, ela tem poder para curar todas as feridas, seja o que for, seja que área que for, que nós possamos ser curados. E quando eu falo isso daqui, eu falo para mim também, porque tem que começar de mim, porque começa de mim, depois vai para a igreja, né? E nós possamos tocar na ceia do Senhor com excelência, para que nós possamos, em vez de nós atrair para nós enfermidade física ou espiritual, nós sermos curados, libertos, quando nós tocarmos na ceia do Senhor, porque é isso que a palavra de Deus faz. Amém? Agradeço a oportunidade. Aleluia, Deus. Vamos orar ao Senhor nesta noite. Deixou o céu pra me encontrar. Aqui não é o seu lugar. O amor assim o mundo não conheceu. Aquela cruz se entregou, o teu perdão me alcançou. O amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração seja sempre exaltado Jesus, Filho de Deus. Deixou a tua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Sobre si pecado e dor, venceu a morte, ressuscitou. Amor assim o mundo não conheceu. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte, ressuscitou. Amor assim o mundo não conheceu. Seja exaltado
pecado e dor, seu amor ressuscitou, um amor assim o mundo não conheceu. Seja exaltado, engrandecido, teu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o teu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou. Aleluia, a cruz me libertou. No altar seja sempre Jesus, deixou a sua morreu. Tu és Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Repita. Tu és Jesus, Filho de Deus. Sim, Senhor. E tu és Jesus, Filho de Deus. Aleluia. Oh. Glória a Deus. Ele deixou a sua glória para morrer em nosso lugar. Amém. Nós não merecemos esse amor, mas é pela sua misericórdia que Ele nos dá. Eu não mereço tua misericórdia, mas tu vieste de longe. Eu escutei tua voz chamando meu nome. Deixou tudo que tinha para perdoar o mundo pecador. Meu Salvador, meu resgatador. Eu me prostro aos teus pés, minha vida te entrego. Eu me prostro aos teus pés, minha vida te entrego.
teus pés e a minha vida te entrego. Eu me prostro aos teus pés e a minha vida te entrego. Adoro o Senhor, meu Salvador, meu resgatador. Declare isso para Ele nesta noite. Redentor, livraste a mim, meu Salvador, meu Salvador, meu resgatador. Redentor, livraste a mim. Aleluia, Senhor. Tu nos livraste, Pai, meu Salvador. Tu me livraste, Senhor. Tu me deste vida, Senhor. Glória a Deus. Oh, Senhor, obrigado. És fiel, Jesus. Obrigado por este momento. Glória a Deus. Obrigado pela tua presença. Obrigado pelo teu Espírito nesta noite, Senhor. Tu és único, Aleluia. tu és soberano. Aleluia para o Senhor nesta noite. Amém. Deus de poder e de vitória. Aleluia. Meu Deus. Glória a Deus. Cumprimento os amados irmãos com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Então, meus amados, estamos, nesse domingo, para participar desse momento maravilhoso, Glória a Deus, da Santa Ceia do Senhor. E, irmãos, após a Santa Ceia, vamos então estar ouvindo a palavra de Deus nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados, vamos aproveitar que os irmãos já estão em pé, Vamos estar meditando aqui na palavra de Deus. Os irmãos abram sua Bíblia nessa noite. Evangelho segundo escreveu o apóstolo João. Louvado seja Deus. Capítulo 19. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Aleluia. Tivemos ontem, ali no Cristo Rei, trabalho abençoado também. Trabalho de Santa Ceia também, Glória a Deus. E hoje estamos aqui no Campo Comprido, para esse trabalho, como a nossa irmã Terezinha aqui frisou, irmãos? Renovando a aliança com Deus, Aleluia, Aleluia. Deus. Quando nós podemos participar dessa comunhão maravilhosa, de você, irmãos, fazer menção, da morte vicária de Jesus Cristo, ou seja, alguém que morreu por outro, alguém que morreu sem ter pecados, morreu por uma nação, morreu pelos povos,
daqueles que haveriam de crer, né, no seu nome. Louvado seja Deus. Então a palavra de Deus, aqui no versículo, vamos ler a partir do versículo 31. Louvado seja Deus. Evangelho de João, capítulo 19, versículo 31. Então os judeus, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia daquele sábado, rogaram a Pilatos que se lhe quebrassem as pernas e fossem tirados. Os soldados foram e quebraram as pernas ao primeiro e ao outro que com ele tinha sido crucificados. Chegando-se, porém, a Jesus, como vissem que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que isto viu testificou, sendo verdadeiro o seu testemunho. E ele sabe que diz a verdade, para que também vós creais. E isto aconteceu para se cumprir as Escrituras, que diz: nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez diz a Escritura: eles verão aquele a quem transpassaram. Versículo 38. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente, pelo receio que tinha dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. Pilato lhe permitiu. Então foi José de Arimateia e retirou o corpo de Jesus. E também Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite, foi levado cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com os aromas, como é de uso entre os judeus na preparação para o sepulcro. Aleluia. No lugar onde Jesus fora crucificado, havia um jardim, e neste um sepulcro novo, do qual ninguém tinha sido ainda posto. Aleluia, Deus. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus, e por estar perto o túmulo, depositaram o corpo de Jesus. Amém? Então, meus amados, a palavra de Deus, ela dá pormenores, né, desse momento, irmãos, de cumprimento da palavra do Senhor, né, que ali crucificaram o Mestre, né, louvado seja Deus. E a palavra que nós lemos aqui anteriormente nos fala que os soldados, né, eles foram até aquelas cruzes. Se os irmãos quiserem sentar, pode sentar, irmãos, né, rápida, e nós já estaremos logo após, já, né, nesse momento da Santa Ceia. Então, meus amados, a palavra do Senhor nos diz que ali foram soldados naquelas cruzes, né, porque todos sabemos que havia 3 cruzes naquele lugar. Havia o ladrão, né, havia o Senhor, o nosso Senhor, que estava ali no meio, e havia aquela outra cruz, né, irmãos. E aí, para se cumprir, né, tudo que está nas Escrituras, irmãos, eles foram ali para que aqueles corpos, né, não ficassem ali, irmãos, porque era chegado o sábado, e o sábado era um dia sagrado, né, para o povo judeu. Irmãos, eles foram ali para, então, que aquele corpo não ficasse exposto. Irmãos, e chegando viram, né, os ladrões que ali estavam, quebraram as suas pernas, né, para que eles viessem literalmente morrer, né. Irmãos, ao chegar no Senhor,
para que se cumprisse as Escrituras, ele já havia partido, né? Louvado seja Deus, glória a Deus, porque a palavra de Deus está dizendo, né? Que nenhum dos seus ossos seriam quebrados, louvado seja Deus. Então, meus amados, nós vemos que a palavra de Deus, irmãos, ela se cumpre em todos os detalhes, louvado seja Deus. Ali estava o mestre, meus amados irmãos, cumprindo tudo que as Escrituras haviam falado a respeito dele, louvado seja Deus, né? Glória a Deus. E logo após nós vamos ver, meus amados, ali estava também aquele homem, né? Que possuía muitos bens, José de Arimateia. Aleluia. Irmãos, e por providência do Senhor, providenciou, irmãos, ali aquela sepultura, né? Onde não havia ninguém sido sepultado naquele lugar. Aleluia. E as Escrituras, irmãos, elas foram se cumprindo, glória a Deus, nos seus pormenores, louvado seja Deus, para que, meus amados, o sangue da nova aliança, uma aliança eterna que o Senhor fez através de Jesus Cristo, ela pudesse se cumprir, né? Para que o Evangelho do Senhor chegasse até nós, o Evangelho do Senhor chegasse a muitas nações, que hoje ainda, louvado seja Deus, se fala do amor do Senhor, se fala desse mesmo ato que o Senhor fez, que o Senhor cumpriu, aleluia, para a glória do nome dele, aleluia. Então, meus amados, nós temos aqui, né, glória a Deus, temos aqui o pão, né, e o suco, né, simbolizando o corpo e o sangue do Senhor, né, glória a Deus. Vou convidar nosso irmão Alan, se ele puder nos ajudar, aleluia, glória a Deus. Então, meus amados, aqui está simbolizando o corpo e o sangue do Senhor, né, glória a Deus. Aleluia, porque aqui está escrito na palavra de Deus, aquela leitura que nós sempre fazemos, né? 1 Coríntios 11, versículo 23, que diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comer esse pão e beber o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Glória a Deus. Aleluia. Então, meus amados, aqui está o pão, né? Aleluia, que simboliza o corpo do Senhor, né? Vamos estar fazendo oração, mas depois nós vamos estar higienizando as nossas mãos, né? Para partir esse pão, né? Para que todos nós possamos então participar em nome do Senhor. Pai, apresento diante de Ti, Senhor. Apresento, Pai, esse pão, Senhor,
que simboliza, Senhor, o teu corpo, Pai, no qual nós acabamos de ler, Senhor. Meu Deus, que o soldado, Senhor, quando foi, meu Deus, ali, Senhor, para ver aqueles corpos que estavam ali pendurados, Senhor, quebrou o corpo, quebrou as pernas daqueles dois que ali estavam, Senhor. Mas quando chegou, Senhor, no corpo de Jesus Cristo, para que se cumprisse as Escrituras, Senhor, nenhum osso foi quebrado, mas a Tua palavra nos diz, Senhor, que foi transpassado por uma lança, por um soldado, Senhor. A Tua palavra nos fala que se nós não comermos o Teu corpo, Senhor, não bebermos o Teu sangue, nós não temos parte contigo, Senhor. Que o Senhor abençoa, Pai, para a glória do Teu nome, essa comunhão maravilhosa na Tua presença. Nós pedimos a Tua graça, a Tua bênção, no nome de Jesus Cristo. Que nos lava os pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigo de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Mostra sua graça, tua mão, Pai, prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. E tendo dado graça, partiu e disse: esse é meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Glória a Deus. Então, meus amados, aqueles que vão estar participando, né, se coloquem em pé, por favor, né? Aleluia. Nosso irmão Alan estará passando, né? E vamos participar em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus, como a neve, secos como amigo de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu
Louvado seja Deus. Aleluia. Irmãos, dando suas mãos, né? Simbolizando o corpo do Senhor, né? Pode participar. Aleluia. Pode participar em nome do Senhor. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Glória a Deus. Porque todas as vezes que comer esse pão e beber o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Glória a Deus. Vamos então estar apresentando, irmãos, o cálice, simbolizando, né, o sangue da nova eterna aliança, né, que o Senhor fez. Pai Celeste, apresentamos diante de Ti, Senhor, esse cálice, Pai, que o Senhor cumpriu por nós, Pai, que o Senhor derramou, Pai, no alto, Senhor, daquele madeiro, aleluia. E o Senhor mesmo disse: Pai, está consumado. Glória a Deus. O Senhor derramou o seu sangue. O Senhor não se recusou, Senhor. Tua palavra nos diz que o Senhor se fez, sendo Deus, se fez na forma de servo. Pai, nós apresentamos no nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Pode ser. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazeis todas as vezes que bebedes em memória de mim. Participa, em nome do Senhor Jesus.
Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados, vamos fazer uma oração, né? E já vamos passar. Nosso irmão Marcos estará ministrando a palavra de Deus nesta noite. Amado Deus, te agradecemos, Senhor, por esse momento maravilhoso. Aleluia. Apresentamos teu servo, Senhor, que vai estar nesse momento para ministrando a tua palavra viva, tua palavra que fortalece, que quebra os aguilhões, Senhor, que despedaça as prisões, Pai, para a tua glória, em nome de Jesus Cristo. Aleluia, Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Cumprimento novamente a igreja com a paz do Senhor. Amém? Para mim é uma satisfação, irmãos. É uma... Aleluia, Jesus. Aleluia, Deus. Glória. Espírito Santo. Falo para os irmãos, quando eu subo nesse altar, eu não consigo ficar normal, como se eu estivesse em qualquer lugar. Eu sinto o temor de Deus sobre a minha vida. E falar de Jesus para mim nesta noite, dia de ceia, para mim é um motivo de muita alegria. É uma satisfação enorme falar de Jesus. Ainda mais num dia tão importante que a gente nos coroa, a gente mesmo faz uma aliança, renova a nossa aliança com o Pai. Amém? Eu queria que os irmãos abrissem a palavra de Deus no livro de Mateus 27. Aleluia. Mateus 27. Nós vamos ler do 38 ao 40, amém? Quem achou diz glória a Deus. Quem não achou diz espera um pouquinho que a gente espera. Olha aí, ó. Vamos lá? E foram crucificados com ele 2 salteadores, um à direita e outro à esquerda. E os que passavam blasfemavam dele, meneando a cabeça, ou seja, balançando a cabeça e dizendo: Tu,
que destrói o templo em 3 dias e reedifica, salva-te a ti mesmo. Se és filho de Deus, desce dessa cruz. Amém? Pode se sentar, irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Peço que tenha paciência comigo, porque eu não sou um pregador de muitos anos, sou novo nessa área ainda. Então tudo que eu falo, eu estudo a semana toda, mas eu escrevo, porque eu sou cabeça dura, então eu sou esquecido. Amém? Mas Deus vai falar com a gente nessa noite, amém? Jesus tem uma palavra poderosa para nós, amém? Deixa eu terminar, deixa eu abrir aqui novamente, que eu acabei fechando. Deus, de poder e glória, Jesus. Mateus 27, 35, né? Então, algumas profecias de Jesus ia se cumprindo, né? No livro de Isaías, ele é o profeta messiânico, né? Então, toda a profecia que Isaías já apontava para Jesus, confirmando que ele era o Messias. E o que é o Messias? Messias é o Filho de Deus, enviado de Deus, mas embora os judeus o rejeitaram, a palavra de Deus diz que Jesus veio para eles, e eles o rejeitaram. Embora muitos dos judeus creram nele e aceitaram como seu Salvador, então os judeus, no ano de 2022, né, Jesus veio e zerou esse calendário, né? Então os judeus estão muito mais, o calendário judaico é muito mais à frente, né? Mas quando Jesus veio na Terra, ele zerou esse calendário, por isso que nós estamos no ano de 2022, que é o ano que nós estamos. Então o ano mudou, o calendário mudou porque Cristo mudou. Cristo zerou o calendário. Então o calendário era antes de Cristo e agora depois de Cristo. Amém? Mas alguns dos judeus, então aguardando o Messias, estão aguardando o Messias, porque eles não aceitaram, porque Jesus fosse o Salvador do mundo. Eles não aceitavam isso. Por quê? Porque eles imaginavam que Jesus ia vir num palácio, sentar num trono, e reinar como reinou Herodes, por exemplo, né? Como Davi, os grandes reis, como Pilatos, esses homens de autoridades que estavam em palácios. Mas Jesus nasceu numa manjedoura e eles não aceitavam isso, né? Eles falavam: como que pode o Salvador do mundo vir de um lugar tão simples? Mas ele veio para confundir os sábios, né? Os que se achavam sábios. Ele veio para quebrar princípios e as falsas doutrinas. Mas aqueles que entendem que ele é o Messias, eles começaram a viver toda essa bênção espiritual que vem sobre eles. Porque a Bíblia fala que Jesus veio para os judeus, mas eles os rejeitaram. A Bíblia diz que o Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Pão é feito aonde, irmãos? Aonde que é feito o pão? Na padaria, no forno? Então, Belém era a casa do pão. Olha a coincidência, né? Casa do pão. Será que é por isso que Jesus disse: eu sou o pão da vida? Eu sou o pão vivo que veio do céu. Ele é o pão vivo, ele nasceu em Belém. Aonde nasce o pão? Na casa do pão. Então ele é o pão vivo que veio. Amém? Aleluia. Não é uma mera coincidência a palavra de Deus. A Bíblia diz que aqueles que o aceitaram, Jesus virou o Deus deles, que somos nós, né? Então Jesus não veio para nós porque éramos pecadores, não éramos merecedores, éramos desviados, perdidos, mas o amor de Cristo nos resgatou e nos alcançou através de Jesus, né? Mateus 27, 36 ao 41. Eu vou ler aqui. Glória a Deus.
E havendo crucificado, repartiram suas vestes, lançando a sorte para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sorte. E assentaram, guardaram ali. E por cima da sua cabeça puseram a escrita, a sua acusação: Este rei dos judeus. E foram crucificados com eles 2 salteadores, um à direita e outro à esquerda. E os que passavam blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: Tu que és, tu que destrói o templo em 3 dias, reedificas, salva-te a ti mesmo. Se é filho de Deus, desce dessa cruz. E da mesma maneira também os príncipes do sacerdote com os escribas e os anciões e fariseus, escarnecendo, também diziam. Amém? O templo demora-se anos para construir, né? Para ser construído. Tem ali em Jerusalém uma parte do templo de Salomão, que é o Muro das Lamentações. Foi o que sobrou do templo. Então o templo demora anos para ser construído. Aquele templo foi destruído. Então Jesus ele vinha pregando que o templo iria ser destruído e que em 3 dias o templo ia ser reerguido novamente. O povo ficou maluco com isso, né? O povo ficou maluco e falava: como pode derrubar o templo e erguer em 3 dias? Este Jesus aí está blasfemando. Esse Jesus é um pecador, está dizendo que é Deus. Isso é heresia. Olha que loucura, né? Mas só que Jesus não estava falando do templo de Salomão. Jesus estava falando dele próprio. Ele estava falando que ele estava sendo destruído na cruz do Calvário, mas que no 3º dia ele ressuscitaria e o templo ia ser erguido novamente, reerguido. Então na sexta-feira Jesus morreu por nós. Isso era sexta-feira. E o pessoal olhava para cima e dizia: o que o cara está fazendo aí? Esse cara é louco. Zombaram de Jesus. Mas escute isso. A Bíblia diz que Jesus na cruz ele ia se manifestar o amor. Jesus na cruz com dor, sofrendo, e mesmo assim ele manifesta o amor. Porque Jesus, ele não tem amor. Ele é o verdadeiro amor. Amém? Então Jesus na cruz ele começa a receber toda a nossa carga, todo o pecado, toda a enfermidade, toda a opressão é lançada sobre Jesus na cruz. Ele começa a ser pressionado por aquela opressão. Todas as doenças que havia de existir e as que já existem hoje, se alguma doença que ainda não existe, que ainda vai existir, já estava sobre ele. Já estava. Jesus recebeu, por exemplo, o câncer, Jesus recebeu a AIDS, a depressão, Jesus recebeu a lepra, todas as doenças que existem, todas as doenças. Tudo que havia de doença e de enfermidade, todo mundo, o que ainda há de vir, né, de todo mundo, estava em Jesus. Até aquelas que nós não conhecemos, já estavam sobre Jesus. Aí o profeta Isaías disse que já estava sobre ele toda a enfermidade, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Amém? E ele estava recebendo toda essa opressão espiritual que Isaías mencionou. E a enfermidade, a opressão, o câncer, a AIDS, a opressão, a depressão. Imagina tudo que estava em você um dia, pressão alta, alergia, coceira, qualquer tipo de doença. Você imagina, estava sobre ele. E quando nós aceitamos a morte de Cristo, nós aceitamos o sacrifício vivo e puro e pleno, um sacrifício completo de Jesus para nós. Ó, escuta isso. Antes de Jesus, os sacerdotes ofereciam sacrifício a Deus. Eles ofereciam animais. Talvez você já trabalha com libertação, a gente vê muito isso, né? Em uma encruzilhada, galinha, né? Galinha, outro bicho, por exemplo. Em cachoeiras, bodes, outros animais maiores, sacrificados em rituais. Até pessoas, por exemplo, também em rituais satânicos, completamente demoníacos. E por que o diabo usa essas pessoas para fazer esse tipo de sacrifício? Porque o sacrifício é bíblico. Porque antes de Jesus, o sacrifício era levado até o sacerdote para que o pecado pudesse ser superficialmente encoberto. A Bíblia diz que era como um pano que fosse colocado sobre nossos pecados.
Quando o povo levava o sacrifício, Deus cobria o pecado deles para poder acessar o povo com a sua bênção. Era isso que era feito através do sacrifício, né? Porque o sacrifício era uma prece a Deus, era um sacrifício de animais, era sacrifício sujos, de bois, gados, pombas, de animais impuros, que sejam parcialmente cobertos. Então Deus olhou lá de cima e disse: eu vou mandar um sacrifício, o último sacrifício, sem mácula, sem mancha, para que todo o pecado seja perdoado, não parcialmente, mas definitivamente, de uma vez por todas. Esse sacrifício seria Jesus Cristo. Assim seríamos totalmente perdoados, porque para que não pudermos ter acesso, para que nós pudéssemos ter acesso à Shekinah de Deus. Aleluia, glória a Deus. Eu precisava levantar então o último Adão, para que aquele pecado que entrou pelo homem, agora pelo homem, fosse expulso, extirpado em nome de Jesus. O último Adão veio até nós, em nome dele, e o nome dele é Jesus Cristo. Quando Jesus ele vai para a cruz, ele está sendo representado como o próprio sacrifício vivo, como uma ovelha muda ao matadouro. Mas agora não era um animal impuro, não era uma oferta suja, não era uma oferta contaminada. Agora era o Cordeiro Santo de Deus que estava sendo sacrificado naquele momento. Então, quando Jesus foi sacrificado, o Cordeiro que não pecou, o pecado agora não foi coberto. O pecado agora foi desfeito pelo sangue de Jesus Cristo. Então quer dizer que não existe mais pecado? Então, existe sim. Mas para aqueles que aceitam Cristo, morrem para o pecado e vivem para Cristo. E através de Jesus você é justificado. E através de Jesus nós somos lavados. Através de Jesus nós somos transformados. Amém? Se você entrou aqui nesta noite com pensamentos tortos, com palavras perversas, erros que você cometeu e não consegue se perdoar e diz: meu Deus, nem Deus vai me perdoar. O Senhor diz, através do sacrifício de Jesus, hoje Ele justifica você, hoje Ele perdoa você, hoje Ele restaura você, hoje Ele transforma você em nome de Jesus. Amém? Não cobrindo o seu pecado, mas fazendo você branco como a lã, como a gente cantou aqui agora, alvo como a neve. Aleluia! Alvo como a neve. E porque hoje nós enxergamos o sacrifício em encruzilhadas, porque o diabo quer desvalidar o sacrifício de Jesus. Ele quer dizer, aquilo que Jesus fez na cruz não valeu nada, vamos continuar sacrificando, vamos continuar. É isso que Satanás faz. Só que o sacrifício único e o último foi feito em Cristo. E quem tem Jesus e crê na palavra não mais sacrifica, não sobe mais escadas de joelho, não mais fica pagando penitência. Olha, eu fiquei agora, eu vou confessar, eu pequei, agora eu vou confessar, vou para Aparecida lá de joelho, contar os tijolinhos. Isso não funciona mais. Isso não funciona mais assim. Hoje não adianta mais você me chicoteando a dizer, olha, eu pequei, eu estou me lamentando, eu estou pedindo perdão. Não, isso é pecado igual, né? Se você faz isso, você está pecando. Porque tudo que tira a glória de Deus é pecado. Tudo. Olha só, a obra de Cristo, ela foi perfeita. A obra de Cristo, ela foi redentora. Irmãos, o Cristo não é aquele Cristo lá do Rio de Janeiro, aquele de Guaratuba lá que tem. O nosso Cristo não é de pedra, que se suja, que tem que ficar limpando. O nosso Cristo é limpo. É Ele que nos limpa. Ele é o Cristo ali, aquele Cristo ali precisa de refletor, de luz para a gente iluminar eles. E o nosso Cristo não. O nosso Cristo, Ele é a própria luz. Ele é a luz do mundo. Ele tem a luz, Ele nos ilumina. Ele é o meu Redentor, Ele vive.
Amém? Mas quiseram fazer de tudo para desvalidar aquela obra. Então mais uma profecia se cumpriu. A Bíblia diz que Cristo veio pisar na cabeça da serpente e que ele veio destruir a morte e o diabo. Aqui no livro de Mateus 27, 33, deixa eu achar aqui, e chegando ao lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira. A caveira é um símbolo de vida ou de morte? De morte, né? Não tem aqueles frascos de veneno lá que tem o símbolo da caveirinha? Né? Então a caveira é um símbolo de morte, né? Uma caveira não fala, então a caveira é morte, né? A caveira é um símbolo do pé ou da cabeça? Da cabeça. E o meu Deus diz a profecia que ele veio pisar na cabeça da serpente. Ele veio erguido sobre a caveira, ele foi erguido sobre a morte, ele foi erguido sobre o Gólgota, ele foi crucificado em cima da morte, dizendo: onde está o seu aguilhão? Não tem poder a morte. Veio pegar a Jesus e ele disse: não, Pai, na tua mão entrego o meu espírito. Deus entregou o espírito para a morte e a morte não acessou, mas ele venceu a morte, ele aniquilou a morte. Aleluia, glória a Deus. Mateus 27 a 38 novamente. E foram crucificados com eles 2 salteadores, um à direita e o outro à esquerda. E por que foi crucificado 2? A Bíblia diz que aquela cruz que Jesus foi... Isso é interessante, irmãos. A Bíblia diz que aquela cruz que Jesus foi crucificado, ela foi feita para Barrabás. Foi feita para Barrabás. Preste atenção na revelação dessa palavra aqui. Todo criminoso tinha um direito. Qual era o direito? O direito era a cruz fosse feita especificamente para o tamanho dele. Especificamente para o tamanho dele. Mas por que isso? Isso é melhor? Isso é melhor? É melhor. Mas o cara não vai morrer? Que melhor que tem nisso, né? Mas o sofrimento é menor. Ele vai morrer, mas o sofrimento dele é menor. A cruz sendo feita do seu tamanho significa que a cruz tem as suas medidas, né? Significa que você não vai ser esticado. Significa que você não vai suportar o peso maior que o seu tamanho, porque a cruz tem o seu tamanho. É por isso que Jesus fala: aquele que quer vir após mim, negue-se a sua cruz, negue-se a si mesmo, pegue sua cruz e siga-me. Porque cada um suporta a sua cruz. Aleluia. Uma cruz maior, o peso é maior. E a cruz de Barrabás era maior, porque Barrabás era maior fisicamente que Jesus. E eu vou te provar isso. A Bíblia diz que seu corpo foi esticado, e aquela cruz existia um espaço onde os cravos eram colocados. A mão no original do hebraico, ela fala que é da ponta dos dedos até o cotovelo. Essa era a mão no hebraico, né? Essa parte é a mão. Então Jesus foi crucificado onde não pudesse ser rompido sua mão. Ele foi crucificado na mão, né? Que está... porque a cruz era tão grande que ele foi esticado, né? A Bíblia fala, né? Jesus foi crucificado, ele foi esticado para que pudesse ser alcançado o furo do cravo. Porque não eram aqueles preguinhos de hoje em dia, era um cravo rústico, grandão, para travar a pessoa ali. Então a morte na cruz era uma morte terrível, terrível. Não sei se vocês já fizeram uma experiência dessa forma, de abrir os braços numa madeira assim, né? Mas eu tive uma experiência que eu fazia muitos teatros antigamente, né? Muitos teatros eu fazia. E um dia eu fui fazer um teatro, num retiro espiritual, num encontro com Deus, e eu fiquei numa cruz, uma cruz era menor, eu era um dos bandidos, né? Eu fiquei numa cruz menor, menor que eu ainda. Então eu falei pro rapaz do outro lado: vamos trocar de cruz, porque essa cruz aqui eu tenho que ficar, tô meio estranho aqui, né? E eu fui para a cruz dele e ele foi para a minha cruz, antes do pessoal, antes da gente fazer a nossa apresentação ali, né? Aí, só que eu fiquei numa cruz grande,
A dele era maior ainda, não conseguia ficar na onde que amarrava as cordas, assim, né? E eu tinha que ficar na pontinha dos pés, assim. E foi terrível, porque até a gente ensaiar ali, até o pessoal chegar para a gente fazer a apresentação, meu Deus, foi terrível para mim, porque eu tinha que me esticar e ficar na pontinha do pé, aquilo foi cansando, foi me dando falta de ar, porque parece que meus pulmões fechavam assim, e foi terrível isso aí, sabe? Então essa é uma grande mostra que Jesus fez por nós, assim, olha, ser cravado naquela cruz, né? Então Jesus estava ali, né, esticado naquela cruz. Primeiro ele carrega aquela cruz pela via dolorosa, uma cruz que era maior do que a dele, né, maior que ele, que não era dele. Aquela cruz foi feita para um bandido chamado Barrabás. E eles foram levados a Pilatos, representando diante do povo, da multidão, mas a multidão condenou ele. A multidão condenava ele. Então ele faz uma pergunta para o povo: Cristo ou Barrabás para ser solto? E o povo diz: liberta Barrabás. E o que Pilato faz? Lava as mãos, dizendo: eu me isento dessa responsabilidade, eu não estou crucificando, são vocês. E assim a voz do povo é a voz de Deus. E o povo então crucifica. Pilato lava as mãos naquela noite. Mas escute uma coisa, irmãos: sempre que você tiver a oportunidade para falar para alguém que ela está errada, não lave suas mãos. Não fique calado. Porque é o mesmo pecado que você está cometendo. Porque pecar não é só fazer a coisa... Porque não pecar não é só fazer a coisa errada. Pecar é deixar de fazer a certa também. Isso também é pecado. Amém? Diga para o seu irmão: não deixe de fazer a coisa certa. Aquela pessoa lá estava meio assim. Ela deixa do nada a ver com ela mesma. Eu não vou varrer aqui porque não é para mim, né? As pessoas falam isso. Eu não vou arrumar as cadeiras aqui porque não é para mim também, né? Eu não vou limpar o banheiro lá porque não é para mim, não é o que eu vou usar. Pecado é pecado. E o que você não faz, você renuncia, também é pecado, né? Por isso que Jesus não tem o direito de ter a cruz feita para ele. Por quê? Porque Jesus não tem pecado. Não tem cruz para Jesus. A cruz não é de Jesus. O pecado não é de Jesus. O pecado é nosso. O pecado não é de Jesus. É o meu, é o seu pecado. Fomos nós que erramos. E o que tem a ver isso? Tudo. Preste atenção agora aqui, ó. Quer ver? A palavra Bar significa o quê? Filho, né? Exemplo: Bar Jonas, filho de Jonas. Bartimeu, filho de Timeu. E Barrabás? Bar, filho. Abas, pai. Filho do pai. Não parece a pronúncia? Porque a palavra é junta, dá um som diferente. E o nome dela era Abba. Então, para quem era a cruz? Para o filho do pai. Quem é filho do pai? Glória a Deus. Quem é o filho do pai? Dá glória a Deus. Então aquela cruz era minha. Aquela cruz era sua. Aleluia. Glória a Deus. Então aquela cruz não tinha tamanho de Jesus. Ela era maior, porque o nosso pecado, o nosso erro, a nossa falha é muito maior do que qualquer coisa. Mas Jesus se estica, ele se doa. Jesus ocupa na cruz a cruz do Filho do Pai, para dizer: eu vou no seu lugar, eu vou perdoar os seus pecados, eu vou sanar as suas dores, eu vou restaurar a sua vida, eu vou restaurar a sua casa. Através da morte, eu hoje assumo a sua cruz. O pecado que você cometeu, eu vou receber por você, eu vou morrer por você. Foi isso que Jesus estava falando. Para quê? Pagar toda a dívida, porque se eu não fizer isso, o diabo vai te acusar, o diabo vai te condenar. Então Jesus pagou a nossa dívida, né? A Bíblia diz que Deus é o juiz e Jesus é nosso advogado, aleluia. E é por isso que
o nome dele é amor. Quem é que dá sua vida por amor ao outro? Quem é que entrega a si mesmo por amor ao próximo? Se não for por amor. João 3,16, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quem crê em Jesus, quem crê, glória a Deus, aleluia. Então Jesus vai na cruz e ali começa a marcar um cenário de dor. Então, ali tinha dois bandidos, um à direita, outro à esquerda. Por quê? Dois bandidos. Dois problemas iguais, duas falhas iguais. Esse bandido representava a igreja de Cristo. Somos nós. Um povo que falhou. E as pessoas falavam, você fez tanta coisa errada, agora você vai para a igreja? Não é assim que as pessoas falam? Sim, é assim mesmo. É aqui que Cristo quer nos curar. Em nome de Jesus. Aqui é o hospital onde cura bandidos, bêbados, prostitutas, drogados, depressivos. É aqui. Esse é o lugar. Mas não dá para você permanecer do jeito que está. Mas para você se arrepender e viver a vida que Jesus tem para você. Amém? A direita e a esquerda representam dois caminhos. O caminho da perdição e o caminho da salvação. Eles representam o livre-arbítrio. A escolha é sua. É você que escolhe. Jesus está no meio dizendo, a distância é a mesma. Quando Jesus está no meio, Ele está dando a oportunidade iguais. Né? Ele está dizendo, eu não estou fazendo acepção de pessoas. E nesta noite Jesus está dizendo, eu não estou fazendo acepção de pessoas, a distância é a mesma para todos, para aquele que quer ser transformado nesta noite, eu estou aqui para perdoar seus pecados, eu estou aqui para salvar a sua vida, em nome de Jesus. Mas um dos bandidos olha para Jesus, e eu creio que seja da esquerda, olha para Jesus, aleluia. Que palhaçada é essa? Se tu é Cristo, se tu é rei, se tu és filho de Deus, desce daí. Tu não tem poder de salvar nem a ti, quanto mais a nós. E o outro bandido, que eu imagino também que seja da direita, diz assim, cala sua boca. Nós que falhamos, nós que erramos. Ele não fez nada. Você está falhando, você está aí falando que ele fez tudo isso, mas ele não foi ele que fez. Né? Então fecha sua boca. Você conhece esse tipo de pessoas? Que fica murmurando? Irmãos, no mesmo dia que tem gente em um velório se despedindo de alguém, dizendo, Deus, por que você fez isso comigo? Eu não mereço isso. No mesmo dia tem uma mãe na maternidade dizendo, Senhor, obrigado. Obrigado pela vida, obrigado pelo meu filho, que o Senhor me deu. É no mesmo dia. Né? E qual a diferença disso? Que o Senhor só é Deus quando Ele te presenteia com algo? Quando Ele te dá alguma coisa? A gente só sabe agradar a Deus na hora da nossa vitória? Porque quando Ele tira, você murmura e diz, por que, Senhor? Por quê? O Senhor não é Deus, por que permitiu isso? Deus é Deus em toda circunstância. Não vê a passagem de Jó? Deus me deu, Deus, bendito seja o nome do Senhor. Mas aí um dos bandidos diz a Jesus, Senhor, não, ele não sabe do que está falando. Foi nós que erramos. Deixa eu te pedir uma coisa. Olha a oportunidade. A oportunidade é para os dois iguais. Deixa eu te pedir uma coisa. Quando entrar no paraíso, lembra-se de mim. Ele fala isso. Aleluia. Aí Jesus fala para ele o quê? Hoje mesmo estará comigo no paraíso. Glória a Deus. Ele não tinha pecado igual ao outro? Sim. Sim ou não? Sim. A diferença é de quem aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador. Essa é a diferença. E nessa noite tem uma palavra que eu vou revelar para você daqui a pouco, que vai fazer toda a diferença na sua vida, vai fazer você entender por que você está aqui. Aleluia, glória a Deus. Porque se você pensa que é só
Só você que passa dificuldades, passa por aprovações, passa por agonia, por vontade de desistir, você está enganado. Porque Jesus disse: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Se possível, acaba com essa dor. Se possível, desfaça tudo que eu não estou mais aguentando. Eu não estou suportando. Eu não sei o que eu faço. Pai, pelo amor de Deus, me ajude. Então era essa a oração de Jesus, né? Mas ele não para aí. Jesus, ele não para aí. Ele continua e diz assim, ó: mas seja feita a sua vontade sobre a minha vida. Mas eu imagino o pai lá de cima olhando e pensa: filho, é necessário para que se cumpra as escrituras. Fica firme. Suporte, vai passar. Porque eu estou passando por isso. Porque o pai já sabia que no momento do Gólgota, quando ele morresse e ressuscitasse, o seu nome seria erguido sobre todo o nome. O seu nome seria exaltado. Aleluia. Deus está te falando, essa luta que você está passando é para te exaltar. É para manifestar o milagre de Deus na sua vida. Você não está entendendo, mas é necessário para você ser exaltado. Só é exaltado quem um dia foi humilhado. Só sente o alívio quem um dia foi sobrecarregado. Só sente a cura quem um dia foi doente. Só sabe o que é vencer quem passou por lutas e provas. É bom vencer, mas só vence quem passa por provas. Pai, eu quero nadar. Por exemplo, assim, um filho fala: pai, eu quero nadar naquela piscina. O pai diz não e ponto final. Aí o filho fica bicudo, né? Estica o beição lá e fica, né, bravo. Mas Deus, ele sabe o que pode acontecer, né? Então ali ele está te dando um livramento. Só que o filho não sabe, né? O filho não entende. Mas Deus entende. Mas Deus fala um não para a gente às vezes, mas lá na frente Ele está preparando um sim enorme para nós. Você não está entendendo a luta que está passando, mas Ele diz: eu sou o Pai, eu sei o que é melhor para você. Obrigada, Deus. Né? Então Jesus fala: pai, se possível, passa de mim esse cálice. O pai diz não, porque depois dessa luta vai vir a vitória, vai vir o milagre, vai vir a exaltação. Aleluia. Nos últimos instantes, Jesus dá um grito e diz, no capítulo 46 de Mateus 27 aqui: e perto da hora 9, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Isto é: Deus meu, por que me desamparastes? Alguém já teve essa ideia de que Deus tem abandonado ele? Quando você sente isso na sua vida, é porque o milagre de Deus está chegando na sua vida. Aí Jesus dá o último grito, o grito de misericórdia, aquele grito que nós conhecemos. Jesus diz: está consumado. Sabe o que é isso, irmãos? Ele disse: está pago. Eu paguei a sua dívida, eu paguei os seus pecados, eu paguei as suas dificuldades, eu paguei as acusações, eu paguei tudo aquilo que você devia. Então está consumado. Nessa noite eu paguei, eu quitei todas as suas acusações. Não existe mais dívida contra você. Pela morte da cruz Ele quita toda a dívida. Então está consumado. Então quando o diabo vier falar para você, para você, você diz: está pago. O Senhor pagou por você. Amém? Glória a Deus. Aplauda o Senhor nessa noite por essa palavra. Glória a Deus. Aleluia. Você pode curvar sua cabeça? Quero orar para você. Aleluia, Senhor Jesus. Então o Senhor diz para você nessa noite: quantas vezes nós passamos coisas que não entendemos,
Quantas vezes nós passamos coisas que não entendemos de jeito nenhum. Quantas vezes nós passamos prova que não compreendemos. E até clamamos ao Pai dizendo: Pai, o Senhor se esqueceu de mim? Por que me abandonou? Mas o Pai não responde, porque é necessário passarmos por isso. Você não escuta a voz do Pai e você se sente sozinho ou sozinha. Você entrou aqui nesta noite e você olha para tantas lutas que você tem passado e você diz: meu Deus, quanto tempo eu passo por isso e não acaba. E Jesus está dizendo hoje: está consumado. Hoje eu quito toda a sua dívida. Hoje eu acabo com a dor. Hoje eu acabo com o teu sofrimento. Hoje começa um novo ciclo. Nesta noite, Jesus ressuscita os teus sonhos. Enquanto você entrou aqui procurando no chão, Deus diz: olha para o alto, porque é aqui que está a sua vitória. É no alto que está a sua vitória. Não procure entre os mortos. Não procure entre os mortos, porque eu vivo. Aleluia. Oh, Senhor, obrigado, Pai, por essa palavra. Mesmo tão pequeno, Senhor, o Senhor ainda tem me usado para ministrar a sua palavra. E eu te agradeço por essa simples palavra que o Senhor tem me dado. Conforta os corações, Senhor, daquele que aqui está, que está passando por algumas aprovações, mas o Senhor vai te dar a vitória nesta noite. Em nome de Jesus. Creia, irmãos, receba essa palavra. Amém. Aplauda o Senhor mais uma vez. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, que palavra gloriosa, né, irmãos, nesta noite. Vamos colocar de pé. Vamos agradecer ao Senhor por esse culto maravilhoso, né? Aleluia. E dando os avisos, amanhã nós temos a tarde da libertação. Louvado seja Deus. E na quarta-feira nós estamos aqui com a grande campanha, né, da família. Em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, mais uma vez, Senhor, diante de Ti, Senhor amado. Pai querido, nós te agradecemos, Senhor. Pai querido, por esta palavra maravilhosa, por ter falado em nosso coração. Pai querido, para o Senhor Jesus querido usar o Teu Filho e lançar essa semente, Pai querido. Pai querido, esse temor, Senhor amado. Pai querido, esse desejo, Senhor, de estar na Tua presença. Esse desejo de Te servir, Senhor, e saber que o Senhor, Pai querido, é um Deus, Senhor, que está com seus braços abertos, Senhor, para receber, Senhor Jesus querido, os seus pequeninos. Muito obrigada, Jesus, por mais esse dia. Por mais, Senhor Jesus querido, esse início de semana, Pai. Por nós, Senhor Jesus querido, ter saúde, força e começar a semana já adorando a Ti. Porque nós sabemos, Senhor Jesus querido, que o domingo, Senhor, é o primeiro dia da semana. É o primeiro dia, Senhor Jesus querido, que nós estamos entregando diante do Teu altar. Todos os restantes dos dias, Senhor, que iremos passar, Pai. Muito obrigada, Senhor. Pai querido, nós Te louvamos e Te bendizemos. Em nome de Jesus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? Ninguém. Encerrado em nome de Jesus. Amém.